estação ferroviária de Taubaté foi inaugurada em 1876 e desativada na década de 80. Localizada entre as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, a estação ferroviária de Taubaté teve um papel fundamental no fortalecimento da economia do Brasil nos períodos Imperial e República, junto ao escoamento do café Vale Paraibano para o Porto de Santos, onde era exportado para a Europa. Agora, esta estação terá um novo e importante capítulo na sua história, ao se preservar este patrimônio histórico federal. A construção desse futuro desponta com o restauro deste patrimônio, criando um elo entre gerações junto ao nascer do primeiro ambiente de inovação aberta no Brasil, dentro de um complexo ferroviário de 1876, remontando assim 3 séculos de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento. Sou natural aqui de Taubaté, onde eu nasci em 1945, e aqui morei até sair para ir fazer engenharia em outros lugares, né? O sentimento que eu tenho não é só o da tradição, da beleza, né, desse conjunto que é a estação e o parque aqui na frente. Isso aí é uma tradição, é um lugar que eu passava aqui quase todos os dias da minha vida enquanto morador. Mas eu tenho várias viagens que a gente fazia, né? Quando tinha a festa do Senhor Bom Jesus em Tremembé, que a gente ia de trem para lá, né? E voltava à noite, uns 2, 3 dias seguidos para acompanhar a festa de Tremembé. Na época que eu era adolescente, quase todo mundo viajava de trem, né? Pela minha idade, eu estou com 76 anos, então já faz algum tempo isso. E eu viajei muito por essa estrada. Existe uma memória afetiva muito grande da minha parte por essa estrada de ferro. Porque aqui na minha adolescência eu fui para lugares assim que eu sempre amei, muito, com esses meus tios que gostavam muito de viajar. Então ela está guardada assim, bem guardadinha no fundo do meu coração. E é uma lembrança assim que eu trago viva
ainda dessa época. Olha aqui meus avós, esse que trabalhou aqui, ó. E aqui os irmãos de meu pai. Meu pai é esse. Essa foto foi tirada em 1920. O lance mais interessante de tudo que eu tenho, da minha paixão por essa estrada de ferro, tem até a data, foi no dia 23 de dezembro de 64. Eu peguei o trem no Rio para vir para Taubaté para passar o Natal aqui com a minha família. Uma família do Rio de Janeiro ia passar o Natal com uns parentes em Guarulhos. Então nós viajamos junto de trem, eu no primeiro banco e essa família no segundo banco. As duas meninas na primeira e o pai e a mãe atrás. E na subida da Serra das Araras, o trem passa por aqueles túneis. E no túnel, o vidro do trem vira espelho. Então, eu olhando pelo vidro, eu via a menina aqui atrás. Só que ela usava um óculos escuro e eu não sabia se ela estava olhando para mim, mas ela dava a entender que ela estava olhando para mim. E eu olhando para ela, querendo uma chance de saber se ela estava me olhando. Aí, na hora do almoço, ela foi almoçar no restaurante, eu fui também. Aí ela ficou lá e eu fiquei aqui, e eu tentando olhar para ela, olhando para mim. Aí começamos a conversar, peguei o endereço dela, ela pegou meu endereço, eu desci aqui, ela foi embora para Guarulhos. Isso foi final de dezembro de 64. Durante o mês de janeiro e fevereiro de 65, nós nos correspondemos por carta. Naquele tempo não tinha internet, nem telefone, correspondemos por carta. E depois, em março, marcamos um encontro no Rio. E essa mulher é minha esposa até hoje, avó dos meus netos. Então começou num trem, o meu amor, a minha paixão, a minha vida de casado começou num trem da Central do Brasil. Isso é uma paixão muito grande que eu tenho, é uma história que eu gosto de contar sempre. A coragem, ela é um motivo que você tem para agir com o seu coração. É quando você se conecta com uma missão, você entende que você nasceu para isso, você nasceu para trazer transformação nesse nicho, que você nasceu para se evoluir também dentro disso que você se propõe. E aí dentro do propósito de vida, ou seja, é aquele motivo que permeia toda a minha existência, é aquilo que me faz acordar todos os dias, respirar fundo e falar, eu vou encarar mais um dia, independente do que vai acontecer nesse dia, independente do que eu tenha que passar, abrir mão, eu vou encarar mais esse dia, eu vou enfrentar porque eu tenho um propósito para cumprir aqui na Terra. E eu penso também que honrar a história de uma cidade, de uma nação, é uma forma de você construir um futuro melhor também. Porque quando a gente pensa na questão da identidade, a gente tem que olhar para trás, eu preciso entender o meu passado, eu preciso entender a minha origem para entender o meu presente e construir o meu futuro. Essa estação aqui, principalmente, ela faz parte da história de Taubaté. Muita coisa aconteceu nesse lugar e essas gerações precisam saber, né? E a estação, ela ficou muito tempo fechada, praticamente 36 anos. Então, o Instituto, que é uma organização social civil sem fins lucrativos, o Instituto IS, trabalha desde 2012 para que a gente pudesse, então, estar aqui hoje, né? Então, essa data é uma data muito especial, esse momento é um momento muito especial, porque chancela o término de praticamente 10 anos de trabalho. São 10 anos que a gente veio trabalhando, eu junto com a minha esposa e todo o pessoal do Instituto, trabalhando focado especificamente para que a gente pudesse restaurar a estação, devolver ela para Taubaté e a partir disso, quem sabe, começar a ter um novo
um novo resgate, né? Taubaté é uma cidade que tem muito potencial histórico, cultural, mas se você não preserva os patrimônios, é a mesma coisa que você estivesse dando as costas para a tua história. Se você não preserva aquilo que você vê, que você pode tocar, como é que você vai preservar a memória de um povo, a memória de uma cidade, sendo coisa que você não vê? Não é fácil empreender o restauro de um patrimônio como esse. Então a gente assumiu realmente essa missão, né, de poder estar trabalhando com que a estação fosse totalmente restaurada como era em 1923. Para mim, assim, é um sonho, né, que começa a realmente se materializar, e esse sonho, consequentemente, não é só meu, e isso que é o legal. Então eu creio que isso que move realmente as coisas difíceis acontecerem, né? Porque é humanamente impossível. Quando eu olhava para a minha capacidade, nunca restaurei nada, né? O Instituto era novo, assumi um patrimônio desse. Então são muitas etapas que foram vencidas. Meu foco era restaurar, nada mais importava, nada. Enquanto eu não restaurasse, eu falava para minha esposa, eu posso ser o cara que vai morrer, tipo, tentando, mas eu não vou desistir. E poder iniciar esse restauro agora é ver realmente a fidelidade de Deus. Cara, você foi firme, você foi leal, você abriu mão, eu vou te honrar, cara. Então, isso é para mim assim o mais legal de tudo. É poder ver as coisas antes de acontecer e, cara, as pessoas não entendiam. Cara, você parece um louco, você não vai conseguir. Eu falava, cara, aí tô no caminho certo. Então, para mim, o propósito é o que me movia, né? Então, faltou dinheiro, cara, mas nunca faltou propósito. E chegar nesse momento de poder restaurar a estação, né, de ser contemplado por uma iniciativa tão nobre como a iniciativa do Resgatando a História, que é uma iniciativa do BNDES junto com o EDP, a MRS Logística, que estão aqui do lado. Pra gente, pra mim especificamente, assim, falei, agora vai. Taubaté a estação vai poder ajudar realmente todos os outros setores. Né? Aqui não tem, eu sempre falo, não tem Rodrigo, né? Não tem instituto, não tem uma pessoa. São várias pessoas, são várias empresas. E o pós-restauro é justamente o ponto de desenvolvimento econômico, socioeconômico. O Instituto faz parte da Carta Brasileira das Cidades Inteligentes e essa iniciativa do pós-restauro, né, que era de Estação do Conhecimento para a Station T, e a Station T fazendo uma alusão à Station F de Paris, que é o maior hub de tecnologia do mundo dentro de uma estação ferroviária. Eu adoraria que tivesse trem novamente para a gente viajar de trem. Quer dizer, se passasse uma litorina aqui, passasse um trem de aço para a gente viajar daqui para o Rio de trem, seria uma delícia, uma maravilha, né? Levar meus netos de trem. E se não for possível isso, pelo menos essa estação restaurada, para a gente lembrar dela, para mim seria um grande orgulho, uma grande emoção.